Somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Chegaremos a 9 bilhões em 2050, segundo a ONU. Vivemos momentos desafiadores. Aquecimento global, poluição, mudanças climáticas severas, crise hídrica, consumo acelerado. Produzimos 2 bilhões de toneladas de lixo por ano. Reciclamos pouco. Temos um grande desafio. We are rapidly reaching the point of no return for the planet. We have a triple environmental emergency: biodiversity loss, climate disruption, and escalating pollution. For too long, humanity has cut down the Earth's forests, polluted its rivers and oceans, and ploughed its grasslands into oblivion. We are ravaging the very ecosystems that underpin our societies. And in doing so, we risk depriving ourselves of the food, water, and resources we need to survive. Cerca de 90% da população brasileira vive em áreas urbanas, o que exige mais moradias, escolas, ruas pavimentadas, mais veículos e emissões de gases no ambiente. Mais produção de lixo, esgoto, maior consumo de água. Será que estamos preparados para esse crescimento urbano? E qual a nossa responsabilidade nesse processo? Porque, no fim, nós temos que viver com os resultados das escolhas que fazemos hoje. Eu acho que sustentabilidade está muito associado a como você se relaciona com o meio ambiente, como você se relaciona com as pessoas ao seu redor e como isso afeta o meio, né? De acordo com a Constituição, cabe, ao poder público e à coletividade o dever de promover, de proteger e de recuperar as questões ambientais que se apresentem. E que isso seja feito de forma a garantir que as gerações futuras consigam se beneficiar dos recursos que a nação tem. 26% da população global não tem acesso à água potável. 2 bilhões de pessoas. É o que mostra o novo relatório divulgado pela Unesco na abertura da Conferência da ONU sobre a Água. No Brasil, 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água potável. Os dados são recentes, de 2021, e representam um atraso histórico que compromete a sobrevivência de milhões de famílias no país. Existe um bem maior que a água? Você vive sem alimento, mas sem água, a gente não vive por muito tempo. Em Uberlândia, 100% da população tem acesso à água tratada, que garante saúde e dignidade a mais de 800 mil pessoas. E com o programa Tarifa Social do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, famílias em vulnerabilidade social não pagam por esse item essencial. Empresas e indústrias também têm a segurança de abastecimento com água de qualidade, criando um diferencial competitivo estratégico para a Uberlândia, que atrai mais investimentos, gera empregos e oportunidades para a população. Com certeza foi um dos fatores contribuintes para a tomada de decisão. A água, sendo o nosso principal insumo de matéria-prima, ele foi fundamental para a tomada de decisão. Em 2015, a falta de chuvas levou várias regiões do país a uma crise hídrica severa, com falta de abastecimento e reservatórios operando no volume morto, como o da Cantareira, em São Paulo. Em Uberlândia, a realidade é muito diferente. Agindo de forma planejada e investindo para antecipar demandas, a Prefeitura e o DEMAI já construíram uma terceira estação de tratamento de água, a ETA Capim Branco, uma das maiores obras de saneamento do Brasil. Com tecnologia de ponta e soluções sustentáveis, ela é capaz de atender uma cidade com 3 milhões de pessoas até 2060, mais de 3 vezes a população atual. Um diferencial da estação de tratamento de água Capim Branco, em relação à maioria das unidades de tratamento no Brasil, é que o Capim Branco ele implementou uma unidade de tratamento de resíduos. Porque nos processos convencionais de tratamento de água, você tem ali grandes consumo de água na lavagem de filtros, descargas de decantadores. E nesses processos, acaba que você elimina muita matéria orgânica, que é o material que chega às sujidades da água, você retira ele no processo de tratamento e depois você tem que fazer a limpeza do sistema. No Capim Branco, toda essa água da lavagem de filtros
limpeza dos decantadores, ela é direcionada para a unidade de tratamento de resíduos, ele retorna para o início do tratamento. Então, uma ETA sustentável, onde a gente reaproveita essa água que é utilizada no tratamento e gera uma quantidade de resíduos bem inferior. Para garantir o abastecimento de água, não basta investir em estações de tratamento. É preciso preservar as fontes primárias de água, os rios e nascentes. Estamos a quase 60 quilômetros de Uberlândia e o que você vê aqui é uma fazenda que produz água, resultado do trabalho do programa Buriti, criado pelo DEMAI em 2008 para proteger e recuperar nascentes e áreas de preservação das bacias dos rios que abastecem a cidade. Dá orgulho, porque a gente vê que fazenda sem água, na realidade, não tem valor. E graças a essa recuperação, a água da fazenda aumentou. Graças a Deus. Mais de 300 produtores já aderiram ao programa Buriti de forma voluntária e sem qualquer custo. 500 mil de árvores nativas foram plantadas, com quase 8.000 hectares recuperados. Uma iniciativa reconhecida nacionalmente, com o 2º lugar no Prêmio de Boas Práticas do Ministério do Meio Ambiente. Uma ação de sucesso, que agora também ganhou uma versão urbana, o Buriti Cidade, destinado à preservação dos córregos dentro de Uberlândia. As mudanças climáticas e o adensamento dos centros urbanos criaram um novo desafio global. Como escoar o grande volume de chuvas com cada vez menos áreas verdes e mais prédios, ruas asfaltadas, pisos de concreto? A solução é complexa e passa por um novo conceito urbanista que está sendo implantado em grandes metrópoles: as cidades esponja. Além do sistema tradicional de coleta de água de chuva em bocas de lobo e encanamentos, as cidades esponja criam diversos meios para dar espaço e tempo para a água ser absorvida pelo solo, como parques alagáveis, telhados verdes, calçamentos permeáveis e praças-piscina. A reconstrução da barragem do córrego Lagoinha, aqui no Parque Camaru, é uma das primeiras ações do Buriti Cidade e que traz uma nova solução de drenagem dentro do conceito de cidade esponja. Além de recuperação ambiental e preservação da área verde, esse conjunto de obras respeita o ecossistema do rio com área de alagamento segura e natural, permitindo que a água da chuva chegue de forma gradual até as galerias da Avenida Rondon Pacheco, o que diminui os riscos de inundação. No universo de aumento de temperatura, você tem cada vez mais chuvas mais intensas, ou seja, uma alta quantidade de água num curto espaço de tempo. Esse é o desafio maior no sistema de drenagem atualmente. Devolver ao meio ambiente de forma saudável aquilo que dele utilizamos é princípio básico para um mundo sustentável. A água que bebemos, usamos em casa, nos banheiros ou utilizada na atividade comercial é descartada como esgoto. Tratada, volta limpa para o rio, reabastece o ciclo e preserva a vida. Em Uberlândia, saneamento é universal e 100% do esgoto coletado é tratado. Mas essa não é a realidade da maior parte do Brasil, em que quase a metade da população, 46%, não tem serviço de tratamento de esgoto. Um atraso que compromete a saúde de milhões de pessoas, sobretudo em áreas onde o esgoto corre a céu aberto com graves consequências humanitárias e ambientais. Mais uma vez, Uberlândia se destaca como referência nacional em saneamento. Segundo o ranking do Instituto Trata Brasil, divulgado em 2023, ficamos com o 3º melhor saneamento do país, à frente de várias capitais, e o 1º de Minas, posição que ocupa desde que o índice foi criado. A cidade recebeu nota máxima em 11 dos 12 indicadores avaliados. Isso traz uma série de benefícios para a população, tanto em relação à saúde, a diminuição de doenças de veiculação hídrica, quanto com relação ao desenvolvimento econômico e social da própria cidade. Desde 2017, a cidade de Uberlândia já investiu cerca de R$500 milhão em saneamento básico, com revitalização, ampliação e construção de redes de água e esgoto. E depois de construir uma nova estação de tratamento de água, capaz de abastecer a cidade até 2060, o município já prepara o estudo para a ampliação do sistema de tratamento de esgoto, equiparando com a produção de água. Isso é agir de forma responsável
e planejada. Caminhando lado a lado com o baixo percentual de esgoto tratado na maior parte do país, a má gestão dos resíduos sólidos gera poluição do ar, dos rios, do lençol freático, do solo e poluição visual, podendo causar doenças. Um problema global que começa dentro de casa. Porque o lixo não sai do planeta, né? A gente vive no meio do lixo. A gente só coloca ele em um lugar, a gente afasta ele da gente. Mas ele tá com a gente vive no meio do lixo. É bom a gente ter consciência. Nessa mesma rua que tem 4 pontos. 4 pontos que as pessoas jogam entulho, lixo doméstico. As pessoas têm que se conscientizar que aqui é o nosso bairro, que tem que ter um lugar limpo pra gente viver. Mas não é isso que acontece, infelizmente. Nós temos inúmeros malefícios que podemos elencar aqui, desencadeados pelo descarte irregular de lixo nesses pontos críticos. Um deles é a proliferação de animais peçonhentos, transmissores de doença. Nós temos também o tipo de poluição visual, que esteticamente deixa feio, né, o bairro. Nós temos um problema de poluição e contaminação do solo, a depender do tipo de resíduo que eles descartam, que podem ser resíduos perigosos. Em Uberlândia, a gestão de resíduos sólidos não para. Trabalha 365 dias por ano com serviços desde a varrição de ruas, a poda de árvores, a coleta de lixo doméstico, de lixo hospitalar, coleta seletiva, gestão de ecopontos, coleta de resíduos da construção civil, passando pelo aterro sanitário e aterro industrial. Tudo é pensado para manter nossa cidade limpa, saudável e segura. Mas o desafio é que a cada dia produzimos mais lixo, ou melhor, mais resíduos sólidos, porque nem tudo é lixo. 220 mil toneladas de lixo são geradas por ano, média de 311 quilos por habitante. 600 toneladas de lixo chegam todos os dias no aterro sanitário. Lixo doméstico, materiais que não foram reciclados e resíduos da varrição das vias públicas. Diferente dos antigos lixões a céu aberto, no aterro sanitário tudo é compactado e aterrado com rigoroso controle para a preservação do meio ambiente. Inovação que Uberlândia colocou em prática de forma pioneira, antes mesmo de se tornar uma exigência do marco legal do saneamento básico. O aterro sanitário, por si só, ele é uma obra complexa que ela é, vamos dizer assim, ela tem vida própria, porque o resíduo ele nunca deixa de ser destinado. Então, chega no aterro sanitário o resíduo 24 horas, coleta diurna e noturna. Aqui, parte do trabalho também é de transformação. Os gases gerados na decomposição do lixo ajudam a gerar energia. Vem pela tubulação até essa central, vira combustível para esses motores que geram energia elétrica. Então hoje o nosso gás ele é transformado, 100% do nosso gás é transformado em energia. Seria o suficiente para abastecer e iluminar 40 mil casas. Quase 2 milhões de metros cúbicos de biogás, que tem em sua base o metano, gás 28 vezes mais poluente que o gás carbônico do efeito estufa. Transformado em energia, o metano deixa de ser lançado na atmosfera e preserva o meio ambiente. Os aterros representam avanço, mas têm capacidade e vida útil limitadas. Cerca de 30% dos resíduos que chegam poderiam ser evitados com uma atitude simples: a reciclagem. Desde 2011, Uberlândia conta com a coleta seletiva porta a porta, um ganho ambiental que atende 85% da população e que até o final de 2023 chegará a 100% da cidade, com a participação cada vez maior dos moradores. Via falava, não tinha consciência não, depois é que eu fui aprendendo que era importante para a saúde, para a cidade, para a limpeza da cidade, né? Fico muito brava quando as pessoas jogam na rua. Os ecopontos são locais de entrega voluntária, mantidos pela prefeitura, que recebem gratuitamente até 1 metro cúbico de resíduos gerados pela população e dá a destinação ambientalmente correta. Trabalho aqui na região aqui, agiliza bastante, que está perto de casa, é só vir, já descarrega e agiliza bastante. Não tem que andar muito para poder descarregar o lixo. Cada tipo de resíduo tem seu lugar. Separado em caçambas, facilita o recolhimento feito por empresas licenciadas, responsáveis pelo controle ambiental e a destinação correta. Materiais recicláveis vão para a coleta seletiva. O destino dos restos de construção é o aterro industrial, onde uma parte é reciclada nesse triturador
e utilizada na recuperação de estradas vicinais. Resíduos de massa verde provenientes de podas de árvores e roçagens são tratados e processados e depois devolvidos para o meio ambiente em forma de adubo orgânico, substrato e terra vegetal. Reduzir, reutilizar e reciclar. O poder dos 3 R's na sustentabilidade do planeta, da nossa cidade. O que produzimos de lixo e o que fazemos com ele? A gente tem que pensar numa ordem de prioridade. E a gente trabalha essa questão dos 3 R's, ensinando a população da importância de ter essa consciência em relação ao resíduo que a gente gera. Primeiro que o resíduo tem valor. Então esse resíduo que tem valor, a gente dá o devido valor para ele, a gente reutilizar ele várias vezes, para depois a gente entregar para reciclagem, para ele ser transformado em novos produtos novamente. Os efeitos da mudança climática e da ausência de política ambiental comprometem a qualidade de vida hoje e das futuras gerações. Por isso, é natural que cada vez mais jovens participem do debate e das ações de transformação que vão determinar o futuro do planeta. Em 2022, Uberlândia instituiu a política e o sistema municipal de educação ambiental. Mais um passo importante para ampliar a conscientização sobre os cuidados com o meio ambiente. A educação ambiental passou a ser conteúdo obrigatório para alunos de todas as escolas municipais em todas as etapas do ensino: infantil, fundamental e educação de jovens e adultos. A rigor, hoje, na educação normal, há a questão ambiental como um conjunto de conhecimentos e de ensinamentos que precisam estar incorporados na formação das crianças. Despertar novas atitudes em crianças, jovens e adultos vai muito além das salas de aula. O programa Escola Água Cidadã, criado pelo DEMAI, promove ações sustentáveis e conscientização por meio de visitas guiadas a instalações de tratamento, atividades pedagógicas, palestras educativas, cinema e oficinas. Mais de 400 mil pessoas já passaram pelo programa. Escolas, empresas e comunidade têm a chance de conhecer e participar das ações de sustentabilidade do DEMAI. E as crianças aprendem brincando, na interação com animais, sobre energias renováveis, a importância da água e o respeito à natureza. As crianças de hoje vão se tornar os adultos que provavelmente não vão mais colocar tanto lixo nos rios e nos corpos d'água. Seguramente, nós temos muito a fazer. Em cidades cada vez mais populosas e produção de resíduos sólidos crescente, é preciso uma mudança de consciência social sobre a responsabilidade compartilhada entre todos os moradores para evitar um colapso ambiental no futuro. E reconhecer a importância dos catadores de recicláveis faz parte do início desse processo de transformação. O índice de reciclagem em Uberlândia vem crescendo a cada ano. Hoje é de 6,7%. Maior que a média no Brasil e que não passa de 4%, mas muito pouco se comparado a nações como Alemanha, Áustria ou Coreia do Sul, que reciclam mais da metade dos resíduos sólidos urbanos que geram. Temos um longo caminho a percorrer e muitas oportunidades, sobretudo porque em Uberlândia o percentual de aproveitamento dos recicláveis recolhidos e vendidos pelas associações de catadores já é de mais de 92%, ou seja, quase tudo que chega para as associações de catadores se transforma em fonte de renda e inclusão social, preservando o meio ambiente. A estimativa é de que as mais de 5 mil toneladas de materiais reciclados em 2022 em Uberlândia representaram economia de 256 milhões de litros de água, quase 5 mil toneladas de gás carbônico a menos no ambiente. O que já é reciclado em Uberlândia também contribui para a preservação de matéria-prima natural, que correspondem a 34 mil árvores, mais de 2 mil toneladas de areia e quase 500 toneladas de minério de ferro. Sem a reciclagem, tudo que está nos galpões das associações de catadores e recicladores estaria no aterro. Plástico, papel, papelão, embalagens PET, vidro. Reciclados se transformam em trabalho, salário e dignidade. Isso mudou a vida da Rosemary.
que separa no quintal o material recolhido em um único condomínio e coloca nas bags que serão levadas para a Arca, uma das associações de catadores de Uberlândia. Mudou muita coisa, porque na Arca é como se você estivesse vendendo direto para a fábrica, entendeu? Paga melhor, a gente tem 1001 facilidades, ficou bem melhor. O principal ganho da coleta seletiva é o ganho social, com a inclusão de catadores no processo, gerando trabalho, gerando renda, e também a questão ambiental, com a preservação dos recursos naturais, a partir do aproveitamento desse material reciclável, que se torna matéria-prima para ser utilizado novamente pela indústria. 5 associações e uma cooperativa de recicladores e catadores recebem o que é recolhido na coleta seletiva. Mais de 330 toneladas de recicláveis por mês, a maior parte do material que processam e revendem. A outra parte é recolhida diretamente por eles. Em 2022, foram mais de 5.000 toneladas comercializadas. 97 pessoas que saíram da informalidade têm o trabalho mais valorizado e tiram daqui o sustento de suas famílias. A gente tem um trabalho digno e a gente consegue, a sobreviver dignamente. Aqui a gente trabalha pelo sistema de produção. E todo mundo aqui, o que ele produz, ele recebe. E, graças a Deus, ninguém aqui recebe menos do que salário mínimo. A cooperativa é trabalho, é profissão hoje, graças a Deus, que nos ajuda a população de nossa cidade, como a nossa flora, o nosso meio ambiente. Tudo isso aí nós estamos trabalhando para ajudar. A sustentabilidade é um desafio global, um desafio de todos nós. Envolve governos, organizações sociais e o comprometimento de toda a sociedade. Uberlândia está trilhando esse caminho com muita responsabilidade, sempre à frente do seu tempo, com ações práticas que tornam a cidade hoje uma referência em sustentabilidade. Mas ainda não é o suficiente. Ainda há muitos desafios a serem enfrentados. Não há uma receita pronta, mas sim um aprendizado diário. Então, voltamos à pergunta que precisamos fazer todos os dias. O que podemos fazer hoje pela sustentabilidade do planeta?